O que aconteceu com cada um dos jogadores que jogou contra o Chelsea? Há 10 anos, o Corinthians conquistava o segundo título do Mundial de Clubes de sua história em uma vitória heroica contra o Chelsea, por 1-0, com gol de Paulo Guerreiro. Naquela ocasião, Tite escalou sua equipe da seguinte maneira: Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos, Ralf Paulinho, Jorge Henrique, Danilo e Emerson Sheik, Guerreiro. Ainda, no decorrer da partida entraram Wallace e Martínez. Mas você sabe como estão esses heróis atualmente? O Futebol Total te mostra, torcedor, como estão os jogadores que ergueram uma das taças mais importantes da história do Corinthians. Confira. Alessandro. Capitão daquele time, Alessandro seguiu no Corinthians até se aposentar no dia 28 de novembro de 2013. Depois, encaixou-se na diretoria do clube, se tornando diretor executivo do Timão e atualmente é gerente de futebol do time do Povo. Ou seja, ele segue sendo, de certo modo, um capitão do Corinthians, mas fora de campo. Cássio. Eleito melhor jogador daquela edição do Mundial de Clubes, Cássio cavou sua história no clube após anular Ferrando Torres ao longo do embate contra o Chelsea. Depois disso, nunca mais deixou o Parque São Jorge, acumulando mais 7 títulos junto ao Corinthians. Além disso, se tornou o segundo jogador que mais vestiu o manto alvinegro na história, com 628 partidas disputadas. Agora, com 35 anos, o goleiro realiza pré-temporada junto dos demais atletas do plantel corintiano visando 2023. Chicão. Depois da vitória contra o Chelsea, Chicão permaneceu mais um ano no Parque São Jorge, até que rescindiu seu contrato em agosto de 2013 para atuar no Flamengo, onde jogou por 2 anos. Em 2015, se transferiu para o Bahia e depois para o Delhi Dynamos, da Índia. Com o fim de seu contrato junto ao clube asiático, o zagueiro ficou sem clube por 7 meses e decidiu se aposentar. Nos tempos atuais não atua mais dentro do mundo do futebol, mas tem a Rádio Chicão 03, no YouTube, e participa de alguns podcasts e programas de televisão eventualmente. Danilo. Considerado um dos jogadores mais técnicos daquele time, após a vitória sobre o Chelsea, Danilo seguiu no Timão até 2018, conquistando mais 5 títulos junto ao Corinthians. Em seguida, após seu contrato chegar ao fim e não ter ele renovado, acertou com o Vila Nova, onde encerrou sua carreira. Apesar de pendurar as chuteiras, o meia seguiu atuando nos gramados, mas como treinador. Em 2021, assumiu a equipe sub-23 do Corinthians, tendo comandado Duqueiroz, Raul Gustavo e Xavier, que hoje estão no time principal. Em 2022, com a extinção da categoria, Danilo virou técnico do sub-20, onde atua até os tempos atuais. Agora, o ex-jogador se prepara para a disputa de sua primeira Copa São Paulo. Emerson Sheik. Assim como Danilo, Emerson Sheik era um dos líderes técnicos do time que conquistou o Mundial de Clubes de 2012. Seguiu no Corinthians em 2013, mas colecionou polêmicas extracampo, sendo denunciado pelo Ministério Público por contrabando de veículos e perdendo espaço na equipe. No ano seguinte, foi emprestado ao Botafogo e retornou ao Timão em 2015 quando Tite retornou ao Parque São Jorge. Apesar de iniciar bem a temporada, o atleta se transferiu para o Flamengo. Ficou no clube carioca até 2017, quando encerrou seu contrato, depois acertou com a Ponte Preta. Em 2018, foi anunciado pelo Corinthians para fazer uma última dança. Atuou no clube do Parque São Jorge até o fim da temporada e depois se tornou o gerente de futebol ao lado de Alessandro. Atualmente não integra mais a diretoria do Timão, mas integra a equipe de esportes da emissora SBT. Fábio Santos. Após a conquista do Mundial, o lateral esquerdo atuou no Corinthians por mais 3 anos, quando se transferiu para o Cruz Azul, do México. Em 2016, retornou ao Brasil, mas para atuar no Atlético Mineiro, onde permaneceu até outubro de 2020, quando rescindiu seu contrato para retornar ao Timão. Atualmente, segue no clube do Parque São Jorge e assim como Cássio realiza a pré-temporada visando 2023. Guerreiro. Herói da vitória contra o Chelsea, Guerreiro foi responsável por um dos gols mais importantes da história do Corinthians. No entanto, o casamento com o Timão teve um fim melancólico, pois mesmo após fazer juras de amor ao clube alvinegro, acertou sua ida para o Flamengo.
No clube carioca chegou a demonstrar um bom futebol, cavando uma vaga no time do Peru que disputou a Copa do Mundo de 2018. O atacante, porém, foi pego no doping e por pouco não disputou a competição. No mesmo ano do Mundial, mudou-se para Porto Alegre ao chegar em um acordo com o Internacional. Depois, em 2022, foi anunciado pelo Avaí. Com o rebaixamento da equipe catarinense, o peruano não deve permanecer no time em 2023. Jorge Henrique. Um dos símbolos da garra daquele time histórico de 2012, Jorge Henrique seguiu no Corinthians até junho de 2013, quando deixou o clube para defender o Internacional. Vale lembrar que isso ocorreu após o atacante se desentender com o técnico Tite. Na ocasião, ele disse ao treinador que havia faltado em um treinamento pois seu filho estava doente, mas na verdade ele havia virado à noite em uma casa noturna. Depois que deixou o timão, Jorge Henrique não se firmou em nenhum clube, atuando por Internacional, Vasco, Figueirense, Náutico, Brasiliense e Camboriú. Nesta temporada, aos 40 anos, o atacante vai defender o North Sport Clube, de Minas Gerais. Martínez. Outro que entrou no decorrer da partida, mas não se firmou no Corinthians foi Juan Manuel Martínez, atacante argentino que na época tinha 27 anos. Chegou ao Corinthians em julho de 2012, mas defendeu o manto alvinegro por apenas 6 meses e em 2013 foi negociado junto ao Boca Juniors, da Argentina. Depois disso, rodou por diversos clubes de seu país de origem e chegou a atuar na futebol estadunidense. Atualmente, com 37 anos, defende a camisa do Almirante Brown, clube da segunda divisão argentina. Paulinho. Um dos destaques individuais daquela equipe, Paulinho permaneceu no Corinthians até 2013, quando foi vendido ao Tottenham, da Inglaterra. Defendeu o clube da Terra da Rainha durante 2 anos, quando foi vendido ao Guangzhou, da China. O volante fez história no clube asiático e, quando Tite assumiu a seleção brasileira, se tornou peça-chave no time nacional, atuando na Copa do Mundo de 2018. Em 2019, chegou a se transferir para o Barcelona, da Espanha, onde atuou por apenas 6 meses e retornou ao Guangzhou, onde permaneceu mais 2 anos até rescindir seu contrato. Após o ato, acertou com o Al-Ahly, da Arábia Saudita, mas não chegou a completar 2 meses de clube e rescindiu o vínculo novamente. Em dezembro de 2021, Paulinho foi anunciado pelo Corinthians e segue no clube desde então. Neste momento se prepara, junto a Cássio e Fábio Santos, para a temporada 2023. Paulo André. O defensor viria a ficar no Corinthians até fevereiro de 2014, quando se transferiu para o Xangai Shenhua, da China. No ano seguinte, voltou ao Brasil para atuar no Cruzeiro e depois ao Atlético PR, clube que o revelou. Em 2019, o jogador se aposentou e assumiu o cargo de diretor-geral de futebol do clube paranaense. Depois, entre 2021 e 2022, atuou como dirigente no Cruzeiro e agora exerce o mesmo cargo, mas no Real Valladolid, da Espanha. Vale lembrar que Paulo André processou o Corinthians após deixar o clube, mas em 2019 ele abriu mão do ato e fez um acordo com o timão. Ralf. Considerado ídolo do Corinthians, o volante permaneceu no Parque São Jorge até 2015, quando assinou um pré-contrato com o Beijing Guoan, da China. Ficou na Ásia por 2 anos e retornou ao timão em fevereiro de 2018. Por conta da idade avançada, o volante não atuou no mais alto nível quando retornou e em 2020 rescindiu seu contrato com o time do Povo de forma amigável. Meses depois foi anunciado pelo Avaí, onde permaneceu ao longo daquela temporada. Em seguida, acertou com o Cianorte, do Paraná, e atualmente, aos 38 anos, defende a camisa do Vila Nova, onde se tornou um dos líderes da equipe. Wallace. Ao não conseguir conquistar uma vaga no Corinthians, Wallace deixou o Parque São Jorge logo após a disputa do Mundial de Clubes para defender o Flamengo. Ficou lá por 3 anos e depois transferiu-se para o Grêmio. Em seguida, passando pelo futebol turco e pelo Vitória. Ainda tendo contrato com o clube baiano, o zagueiro passou 2022 atuando pelo Brusque, de Santa Catarina. Tite. Por último, mas não menos importante, o técnico Tite foi uma das principais figuras desta conquista. O treinador é, para a parte da Fiel, o maior da história do clube. Depois dessa conquista,
Ele viria a erguer mais 2 troféus junto ao Corinthians em 2013. No ano seguinte, tirou um ano sabático e em 2015 voltou a comandar o clube do Parque São Jorge para erguer a taça daquele campeonato brasileiro. Em 2016, deixou o comando técnico do Timão para assumir a seleção brasileira, onde permaneceu até o fim da Copa do Mundo de 2022. Atualmente está sem clube, mas disse que só volta a trabalhar em 2024 e, preferencialmente, em um clube estrangeiro.